Se você estivesse dentro da sua aula, você ia querer mais ou menos da sua aula? Quando que eu, professora Roberta, decidi que as minhas aulas seriam lúdicas? Porque esse é o nosso tema da aula de hoje, a ludicidade. Quando que eu vi que isso era importante? Quando lá na segunda série eu não sabia tabuada. Não sabia tabuada, não tinha o que fizesse a tabuada entrar na minha cabeça. E a minha mãe, como eu já falei para vocês, ela é um ponto de referência na educação. Ela foi muito além da época e ela criou uma tabuada através de desenhos, uma tabuada totalmente lúdica. É muito superficial para a criança que 2 vezes 2 é 4. Isso é muito superficial. É abstrato, a criança não consegue entender isso. Então, o que a minha mãe fez? Ela começou a trabalhar com elementos principais ali na tabuada. Então, todas as vezes que o número 4 se repetisse na tabuada, ia ter um desenho de um morango na frente. Todas as vezes que o 8 vezes 8, né, que era a minha dificuldade no caso, aparecesse ali na tabuada, tinha uma chupeta desenhada. Por que uma chupeta, Roberta? Porque sim, pasmem, com 8 anos eu ainda chupava a chupeta e o 8 vezes 8, minha mãe fez essa chupetinha ali para eu não esquecer, para eu ter essa referência. Quando eu me formei, eu pensei, é essa professora que eu quero ser. Que promova uma aprendizagem sem frustrar a criança, sem transtornos. Se eu perguntar aqui para vocês quantas de vocês têm memórias negativas dentro da sala de aula, vai chover comentários. Mas se eu perguntar para vocês qual é a sua memória mais positiva da escola, provavelmente vai ser com os colegas, o parquinho, mas e com a professora, qual foi? Qual é a troca de experiência ali que você teve com essa professora? Você gostaria de ter uma lembrança positiva com a sua professora? Por que os seus alunos seriam diferentes? Então a gente precisa pensar muito nisso, no que a gente quer com as nossas aulas, o que a gente quer promover na vida da criança. Nós tivemos aí recentemente algumas aulas online e muitos professores deram uma assustada, né? Mas o pai e a mãe vai assistir a minha aula. Quando o nosso foco está na criança, no aprendizado, no desenvolvimento dela, os pais vão nos agradecer. Os pais não estão nem aí se a gente vai virar cambalhota, se a gente vai virar de ponta cabeça. O que eles querem é resultados. É que os filhos aprendam. Se os filhos aprenderem, eles não vão encher a cabeça de vocês de blá, 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 blá. Isso vai gerar o quê? Mais paz na sua vida pessoal. Nós somos uma só, não tem como desmembrar nossa vida pessoal e na profissional. Ela acarreta inconscientemente uma atrita ali com a outra. Quando nós não estamos bem na escola, infelizmente a gente leva serviço para casa, a gente leva isso para nossa casa. E quando a gente aprende a trabalhar de maneira correta, utilizando a ludicidade, sabendo como conversar com as crianças, sabendo estruturar um planejamento, estruturar uma rotina, a criança vai aprender, o pai não vai na escola buzinar para a direção, você não vai ter mais esse trabalho. Então, por isso que a gente tem que entender que a ludicidade é tão importante. Por isso que a gente precisa entender que a gente tem que tratar a criança com respeito, assim como a gente quer que nos trate. Assim que a gente quer que trate os nossos filhos. Eu fiz uma enquete no Instagram ontem, perguntando qual pedagoga você é. Se você é a pedagoga que só reclama e não muda, ou se você é a pedagoga que quer ser a diferença, que quer fazer a diferença, que quer fazer e acontecer. E pasme, tem pedagoga sim que admite que só reclama e não faz nada. Você acha que eu, Roberta, como mãe, gostaria dessa professora para os meus filhos? Jamais. Você acha que eu, enquanto dona de um estabelecimento de atendimento pedagógico, contrataria essa professora para estar aqui dentro da minha sala de aula, dando aula para os meus clientes? Jamais. Jamais. E não é a questão de uma enquete, não, porque a gente percebe isso no dia a dia. O professor que se destaca e o professor que se faz mole, que faz corpo mole, sabe? Eu não sei fazer isso, deixa pra lá. Quem é você?